plana seria a Lua, né? O movimento da Lua, o movimento do Sol. Vem cá, Balé. Isso aqui é o Sol. Sim. E aqui é a Terra plana. A Terra plana e em volta temos a Antártida. Então, chegando na Antártida, se as pessoas quisessem, os cientistas, né, as empresas, as indústrias quisessem fazer um teste para nos mostrar isso daí, eles teriam que ir até a Antártida e fazer de lá, né? Porque se o domo termina lá, ali, né, colocando na cabeça a gente imaginando, a gente sabe que seria mais fácil chegar até lá, entendeu? Porque fica mais perto da borda. Porque na hora que chegou Einstein, ele ia falar o quê? Já foi carregado o engano desde lá de trás. Desde Aristóteles, desde Pitágoras. Aí chegou no Einstein, ele vai falar o quê? E é uma teoria que faz muito sentido. E ela casa muito bem com o modelo de Terra plana. Por quê? Por questões óbvias. Se nós temos um designer inteligente que projetou o mundo tal como ele é, então nós temos que levar em consideração o que está escrito ali em Gênesis, na Bíblia. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu busco entender a causa e os principais motivos que levam a uma pessoa a acreditar que a Terra seja plana. Tudo que vou falar aqui é apenas a minha opinião sobre as pessoas que adotaram esta crença. Dito isso, vamos ao vídeo. Como pode uma pessoa ou grupo de pessoas começar a questionar algo que com pouca pesquisa é facilmente explicado? Eu não acho errado ou delirante questionar tais coisas. Entretanto, eu acreditaria que seria muito tolo da minha parte eu começar a questionar a gravidade argumentando que ela não existe. O que de fato acontece é que os objetos que caem no chão apenas caem por sua vontade própria. Imagina que essa ideia tomasse força e em pouco tempo, um monte de gente por aí na internet começasse a defender essa ideia. Eu vejo a teoria da Terra plana muito semelhante a isso. Para mim, soa como uma crença na qual quem acredita e defende essa ideia pouco se esforça para desenvolver provas inquestionáveis sobre sua veracidade. Muitos dos que defendem isso nem sequer se deram ao luxo de primeiro tentar entender a história de como se chegou à conclusão de que a Terra é esférica. Nem o entendimento básico científico por trás de tudo isso. Quando eu tento formular uma ideia geral do que se passa pela cabeça de uma pessoa que defende essa ideia, eu vejo alguns padrões que sustentam tal forma de pensamento. Veja bem, normalmente, as pessoas que acreditam na Terra plana são as mesmas pessoas que duvidam da ciência, que acreditam que tudo que a NASA fala é mentira e sempre estão propensas a acreditar nas teorias e histórias mais improváveis sobre tal assunto ou fenômeno. O foco central dessas pessoas é mais defender o seu achismo do que entender as ideias e sua lógica por trás dos panos. Veja bem, o fato de eu achar os terraplanistas um bando de lunáticos dentro de um delírio coletivo não faz de mim o homem cético de tudo, que defende tudo que a ciência diz só porque quem disse foi a própria ciência. Eu também tenho os meus questionamentos e minhas dúvidas. Porém, eu vejo que existe um certo limite entre uma dúvida e um delírio cognitivo. Se eu compartilhasse da crença sobre a Terra plana, uma das primeiras coisas que eu pensaria em fazer seria replicar todos os principais experimentos que sustentam a teoria da Terra esférica. Porém, ao contrário disso, o que eu vejo por aí são pessoas que apenas refutam esse assunto no campo das ideias, sem expressar busca pelo conhecimento que prove e coloque em xeque a teoria da Terra esférica. Além disso, muitos dos que defendem esse argumento são pessoas sem estudo científico, diploma na área ou ao menos alguma experiência no ramo. O grande problema dessas pessoas que carregam essa crença em si é o fato delas já terem como definição a sua opinião sobre o assunto de forma inerente, sem qualquer vínculo com a realidade. Sabe quando você acredita em algo, mesmo sem saber sobre o que é certo ou errado? Sente dentro de si e sempre está inclinado a acreditar naquele ponto de vista específico sobre um determinado assunto? Este viés de confirmação é algo normal e comum. Todos nós temos ele. E é isso que faz as pessoas acreditarem no que elas acreditam, sendo forçadas a negligenciar todas as evidências. Exemplos disso são a opinião sobre se Deus existe ou não existe, se existe vida extraterrestre, se existem mundos paralelos e etc. São questões que você já tem uma opinião interna pelo seu viés de confirmação. Porém, este viés pode ser mudado. Caso você seja uma pessoa que busca entender bem as evidências
deixando de lado este achismo que nos persegue. O grande problema que vejo nos terraplanistas são que eles não abrem mão do seu viés de confirmação por nada, mesmo que a maioria esmagadora ou todas as evidências apontem para que ele esteja errado. Mesmo assim, ele busca se firmar nas evidências equivocadas, simplesmente porque é isso que alimenta o seu viés de confirmação na qual ele não abre mão. Isso seria o equivalente a colocar uma pessoa dessas numa espaçonave e ela ver por si só a natureza esférica do nosso mundo. Mas mesmo assim, inventaria desculpas das mais absurdas para justificar que o que ela viu não passou de uma mentira. Não se trata dela ser mau caráter ou algo similar. É apenas um fortíssimo apego irredutível ao seu viés de confirmação. Outro traço que é um padrão comum destas pessoas é a falta de noção sobre a realidade das coisas. Elas normalmente duvidam de pessoas renomadas, estudadas e experientes sobre um determinado assunto. Normalmente não há um pé no chão ou algum respeito mútuo sobre a pessoa que contradiz o que ela acredita. Se alguém com propriedade no assunto diz que esta pessoa está errada, ela não entende que seria presunção demais da parte dela contradizer esta pessoa, caso ela diga no mínimo algo contundente e válido de se refletir. Caberia a ela dar a voz a esta pessoa e tomar aquilo como uma reflexão. Mesmo que ela não entenda bem a princípio, é algo que caberia um esforço para tentar entender. Normalmente estas pessoas ignoram tudo e tratam pessoas renomadas ou especialistas como se não fossem ninguém, como se estivessem rebatendo as suas ideias com um menino do pré-escolar. E é neste ponto que eu vejo um padrão de total falta de noção. Pessoas que normalmente têm este perfil são difíceis de se trocar ideia de forma produtiva. Pois vejam bem, é sério que durante todo este período de história de nossa civilização, toda a tecnologia que foi desenvolvida foi criada em cima de uma concepção errada sobre a natureza da Terra? Caso a Terra fosse plana, todo o conhecimento sobre o que entendemos sobre a física sofreria uma mudança e tal mudança afetaria muita coisa sobre as tecnologias criadas para o nosso dia a dia. Eu não consigo entender como alguém acredita nisso sem levar estas coisas em consideração. Como alguém pode acreditar em algo onde que mesmo que se fosse uma conspiração absurda da ciência, como eles conseguiriam sustentar esta farsa, uma vez que caso a Terra fosse plana, todas as tecnologias criadas deveriam respeitar as leis da física sobre a perspectiva de um mundo plano e não redondo. Isso afetaria o mundo como um todo. Eu volto novamente ao exemplo que usei no início, supondo que eu decidisse questionar a gravidade afirmando que ela não existe e que os objetos caem por vontade própria. Se isso fosse verdade, então eu posso desconsiderar tudo que foi construído de tecnologia em nosso mundo, que toma como base os cálculos envolvendo tudo o que sabemos sobre a gravidade. É algo tão absurdo que, para validar tal argumentação, o sujeito precisa abrir mão de todo o conhecimento produzido desde a antiguidade, pois tal conhecimento leva em consideração o modelo de Terra esférica. Assumindo que a Terra fosse plana, todo este conhecimento que foi baseado na Terra esférica estaria errado, e por conta disso deveria ser refeito com base num modelo de Terra plana. O meu conselho para as pessoas que acreditam profundamente nisso é que, primeiro, elas se questionem sobre quais consequências um modelo de Terra plana impactariam no mundo. Tente explicar as mudanças que ocorreriam em nosso mundo por conta de sua dependência com o modelo de Terra esférica. Eu vou encerrar este assunto somente com um único questionamento sobre esta teoria irracional. Como sabemos, os terraplanistas dizem que a Terra é protegida por um domo. Se um domo protege a Terra, nenhum meteoro poderia atingir o nosso mundo. E se isso for verdade, os dinossauros estariam vivos. E se os dinossauros estivessem vivos, não faz sentido encontrarmos somente os seus esqueletos. Eu imagino que, assim como esta brecha sobre o que explicar sobre isso, devem existir inúmeras outras que não se sustentam para argumentar esta teoria absurda. Encerramos este vídeo por aqui. Agradeço muito por ter assistido. Te vejo em breve no próximo vídeo do canal Um Questionador.